Jesus, abençoados. Chegou o momento da palavra do Senhor e nós muito nos alegramos no momento de louvor e adoração, junto com o Ministério Neriaçou. E agora nós estaremos trazendo uma palavra para a tua vida. E essa palavra fica no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17, que vai falar sobre a guerra entre os israelitas e os filisteus. Uma palavra que nós já conhecemos bastante, mas que algo que Deus trouxe ao nosso coração. E eu queria fazer menção dessa palavra juntamente com os irmãos. E diz assim a palavra do Senhor: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no terro de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Lém, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 50.000 siclos de bronze. E trazia graves de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste de sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: Para que saíres a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Espantaram-se e ficaram com medo. Uma guerra estabelecida entre os filisteus e o povo de Israel. E agora a palavra do Senhor vai narrar que um gigante por nome Golias resolve afrontar o povo de Israel. E agora o versículo de número 11 do capítulo 17 vai dizer que, ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Se levantaram contra o povo de Israel, se levantaram contra o povo de Deus. Um homem desafiando, a palavra vai narrar que durante 40 dias, esse gigante se levanta para desafiar o povo de Israel, pedindo um homem para a peleja, um homem para a batalha, e ainda dizendo: se esse homem que me desafiar me vencer, nós seremos escravos de vocês, mas se esse homem perder, vocês se tornarão escravos de nós. Saul, o rei de Israel,
aquele que na verdade deveria se levantar para trazer segurança, para trazer algo diferente para o seu povo. A palavra do Senhor vai dizer que ele se deixa levar pelo grito do gigante. O que ele viu ali, o afrontando, aquele gigante, com a sua armadura, com seus gritos diários, fazendo que não somente ele, mas todo o seu povo também temesse muito, ficassem com medo. Diz a palavra que por esses dias, por muitos dias, isso permaneceu. E alguns filhos de Jessé estavam lá, servindo a Saul, e Jessé resolve agora enviar o pequenino Davi, que até então, há pouco, havia recebido uma unção diferenciada da parte de Deus sobre a sua vida, o que o colocaria lá na frente, numa posição privilegiada como um novo rei de Israel. Mas ele ainda menino, obedece à voz do seu pai e vai levar comida para os seus irmãos. E quando ele chega naquele lugar, ele começa a ouvir de que um gigante afrontava aos exércitos do Deus vivo. Ele ouve que aquele gigante ele pede alguém para a peleja, para a batalha. Ele percebe que aquele gigante ele desafia o rei Saul e todos os seus exércitos. E ao perceber isso, conhecedor de Deus que ele era, porque quando ele obedecia ao seu pai a cuidar das suas ovelhas, ele tinha uma experiência com Deus, ele adorava Deus. Uma graça descia sobre a vida dele. A palavra diz que ele matou um urso e matou um leão que tentou arrebatar as ovelhas de seu pai. E quando ele chega naquele lugar e ele ouve essa afronta desse gigante contra os exércitos do Deus vivo, ele não acredita que aquilo está acontecendo. E ele se posiciona e diz: quem é esse incircunciso que fica gritando aí, que fica falando aí, e vocês ficam com medo? Quem é esse incircunciso, esse homem aí, que fica gritando e desafiando e ninguém se levanta para combater? Estão com medo do seu grito, estão com medo da sua estatura. Ele não consegue entender como é que um homem daquele ele vai se levantar contra um povo ao qual Deus ele já dera muitas vitórias. Ele fica sabendo daquilo que será proporcionado, e para aquele que desafiar aquele gigante, ele se coloca à disposição, mesmo sendo um jovem. Se coloca à disposição para poder pelejar e fazer aquilo que muitos outros deveriam fazer e não fizeram até agora, esperando a calada da noite para poder fugir da aparência ou dos gritos do gigante. Existem momentos na vida da gente, irmãos, que o gigante ele se levanta, que o gigante ele faz barulho, que o gigante ele vai mostrar todo o seu arsenal, tão somente para tentar nos intimidar e fazer com que a gente esqueça de quem na verdade nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus, aquele que é o Todo-Poderoso. Davi não se deixou levar pelo grito, pelas circunstâncias, pelo tamanho daquele homem. Davi se colocou à disposição, mesmo ainda sendo um menino, se colocou à disposição à peleja.
Levaram Davi até a presença de Saul. E Davi, com muita ousadia, vai dizer para Saul que ele não precisa se preocupar, porque ele iria à peleja. Saul, naquele momento, talvez não acredite muito naquilo que ele está vendo, na ousadia daquele jovem de se colocar à disposição para uma peleja, para uma guerra. É porque, na verdade, ele não sabia da confiança que Davi havia em seu Deus. Às vezes a dificuldade vem sobre a vida das pessoas que elas esquecem o tamanho do seu Deus. Elas permitem com que a adversidade ela se torne tão grande, que ela não consegue enxergar e entender o tamanho do seu Deus. Mas Davi, ele diz para Saul: não precisa ficar com temor, ó rei, porque eu vou à peleja. Talvez o rei não esteja acreditando. E olha para aquele jovem e diz: você não pode. Você é uma criança, você é um menino. E esse homem que afronta a gente é um homem de guerra. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. E Davi vai falar para ele: ó rei, certa feita, um leão, ele tomou uma das ovelhas do meu pai, e eu fui à peleja contra o leão e matei o leão. Um urso, ele arrebatou uma das ovelhas de meu pai, e eu me levantei e rasguei o urso ao meio. Ele está falando para Saul: você não sabe a força que em mim está. Saul intenta colocar sua armadura sobre ele, mas logo ele diz: essa armadura não dá em mim, ó rei. E ele, desengonçado, quase não conseguia andar. Por quê? Porque Davi sabia muito bem a arma que Deus havia estabelecido sobre a vida dele. E são essas armas que Deus estabelece sobre as nossas vidas que nós temos que colocar em ação. Não podemos permitir com que o gigante fique o tempo todo nos atormentando e fazendo com que a gente fique paralisado sem fazer nada. Davi tinha intimidade com Deus. Davi tinha um armamento que para muitos não serviria de nada, era apenas uma funda e algumas pedras. Mas ele sabia muito bem manusear a arma que Deus havia lhe concedido. Talvez nessa noite você esteja ouvindo essa palavra e o gigante esteja te afrontando, te atormentando, e você tenha esquecido até mesmo do tamanho do seu Deus. E o seu Deus, ele já liberou uma arma para você manusear. Eu não sei se é o louvor que você entoa, que te traz força, que te traz alegria e que te traz esperança de você conseguir ultrapassar barreiras. Eu não sei se é a oração que Deus permitiu com que você fizesse. Toda vez que você desce em oração, Deus, ele te enche de graça e te capacita e te dá certeza de que a tua oração será ouvida por Ele. Eu não sei que tipo de armamento que Deus te deu, se é através da palavra, mas use o armamento que Deus te deu. Não fique prostrado, se levante e mostre para o gigante que existe um Deus maior do que ele. É o Deus que você serve, é o Deus de Israel, o Deus que te chamou para ser mais que vencedor. Davi ouviu aquele gigante e não temeu. Ele se colocou à disposição para a peleja. Davi ouviu o grito daquele gigante e não se deixou amedrontar. Ele se colocou à disposição para fazer aquilo que muitos já haviam desistido. Muitos com armamentos, muitos com as suas vestes de guerreiro, mas na verdade abandonaram tudo ao primeiro grito do gigante.
Não abandone. Se levante, aí onde você está. Se levante, pegue o seu armamento. Porque ainda existe uma peleja, ainda existe uma guerra. E essa guerra é para você guerrear. Se levante, faça como Davi. Se coloque à disposição e acredite no Deus grande que você serve. Davi foi à peleja. E diz a palavra do Senhor no versículo de número 48 do capítulo 17. Que o gigante, ele se levantou a descer a peleja, mas Davi se levantou e se antecipou. Davi, ele se antecipou. Davi não ficou esperando com que o gigante começasse a gritar novamente. Ele percebeu que o gigante iria descer para a peleja. Ele ficou ligado de que o gigante ia trazer algum tipo de articulação, mas ele se antecipou. E se antecipar nesse momento é mostrar para o gigante que existe alguém sim com disposição para descer a peleja. Eu imagino o gigante naquele momento sendo pego de surpresa, porque ele não esperava que ninguém se colocasse à disposição para a guerra. Mas eis que um menino, cheio da unção de Deus, cheio da graça de Deus, ele resolve descer, e desce a peleja, e pega aquele gigante de frente, ao gigante ao ponto de dizer para ele, se ele era algum cachorro, porque Davi descia com um pedaço de pau e descia com a sua funda, e ele dizia, sou eu algum cachorro para que tu venhas com pau até a mim? Nessa hora eu já vejo que o gigante ele já ficou um pouco abalado, porque ele não esperava ninguém descer, e agora desce um menino cheio da ousadia de Deus. Essa ousadia que está faltando em muita gente. Essa ousadia de Deus que está faltando em muitos servos do Senhor. E nessa oportunidade eu venho dizer para você, receba a ousadia de Deus sobre a tua vida, se levante. Pegue o armamento que Deus te deu, se levante. Desça a peleja. Enquanto o inimigo está pensando que você está prostrado, o inimigo está pensando que você não vai se levantar para nada. Desça a peleja e mostre para ele o tamanho do seu Deus. Davi tinha tanta certeza da vitória quanto o gigante, que quando o gigante insulta ele, não dando credibilidade, por causa do seu tamanho, por causa da sua idade, ele já declara para o gigante dizendo, ainda hoje eu cortarei a tua cabeça. Davi, quando desceu a peleja, ele já tinha a certeza da vitória. Então, quando desceres a peleja, tenha a certeza da vitória. Que o Senhor, nessa oportunidade, Ele insira você a certeza da vitória. Porque em meio a toda essa tribulação, todo esse tumulto que está acontecendo, não só no Brasil, mas em toda a terra, essa adversidade, esse vírus que tem abatido tanta gente, existem pessoas que estão recolhidas com medo do barulho, com medo da zoada que estão fazendo do lado de fora, pelas mídias sociais, e esquecendo o tamanho do seu Deus. Se levante nesse momento, ore, coloque o seu rosto em terra, ore a Deus e diga para Ele, Senhor, em meio à adversidade, o Senhor é maior do que o gigante. E o Senhor é aquele que dispõe a sua força sobre nós, para que nós possamos descer e, na certeza da vitória, vencer mais essa batalha. Eu venho dizer para você que nesse momento escuta e vê essa pregação, essa pequena ministração de uma palavra. Não se importe com o tamanho do gigante. Tenha a certeza de que o Deus que você serve é muito maior do que qualquer gigante, do que qualquer obstáculo, do que qualquer barreira, de que qualquer muralha. Se posicione, pegue o armamento que Deus te deu e desça para a batalha.
desça para a batalha, surpreenda o inimigo, porque a vitória é certa. No nome de Jesus. Ainda hoje, eu cortaria a tua cabeça. Ele está dizendo ainda hoje, a vitória será do povo de Deus. Ainda hoje, Deus entregará a vitória em minhas mãos. Tenha certeza da tua vitória, irmão. Tenha certeza da tua vitória. Em nome de Jesus. Eu queria orar com você, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, o teu filho. Nós temos a certeza de que quão grande é o Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos a certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Nós temos a certeza de que quando colocamos, ó Pai, em evidência o armamento que o Senhor nos deu, a vitória é certa. Nós entendemos, ó Deus, que o grito do gigante, ele pode durar alguns dias, mas não será para sempre. Nós vemos, ó Pai, através da atitude de Davi, Deus, de querer descer a peleja, Deus, e ter a certeza do Deus que serve, alcançar a vitória. Assim somos nós, que sabemos, ó Pai, e entendemos a grandeza do Senhor sobre as nossas vidas, que esse momento de adversidade ele vai passar, mas que nós não ficaremos prostrados, nós desceremos a peleja, porque maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que você nessa oportunidade se levante e entenda de que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Amém? Aproveitando também essa oportunidade de que nós estamos iniciando o nosso trabalho agora no YouTube com o Ministério de Louvor Neria Sou, nós pedimos a você que está vendo essa mensagem, que ouviu os louvores que nos antecedeu, que você faça parte e divulgue o nosso trabalho, ok? Aperta aí o sininho, deixe seu like, se inscreva no canal Neria Sou e ajude-nos a propagar o Evangelho do Senhor através dos louvores e através da palavra poderosa do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus abençoe sua vida. Igreja Evangélica Neriá, a luz do Senhor. Uma coisa nova desse tempo, Jesus vai fazer. Amém?